eu vou dispensar o Rodrigo, hoje a gente vai fazer a velha moda. Quem trouxe Bíblia aí? Pronto, hoje a gente vai ler tudo na Bíblia. Viu? Quem não trouxe Bíblia, o irmão do lado vai ler junto com ele. Amém? Então não precisa projetar os versículos hoje que a gente for ler. Só se eu esquecer, aí eu projetei. Mas a gente vai ler na Bíblia, né? Pode ser no celular, mas de preferência na Bíblia, viu? Amém? Vamos fazer hoje diferente aí e vamos começar orando aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graça te damos, porque mesmo sendo nós miseráveis pecadores, o Senhor Deus se levanta cada manhã com muita misericórdia. E a Bíblia diz que a tua misericórdia não tem fim, né? Ela é renovada a cada manhã. E essa misericórdia que nos trouxe aqui essa manhã, que fez com que Cristo morresse por nós na cruz e que nós recebêssemos por parte dele a salvação e a vida eterna. Porque nós nascemos em pecado e o pecado nos trouxe a condenação, mas o Senhor, por ser misericordioso, sacrificou o seu bem maior por nós, sendo miseráveis pecadores. E nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, como o Senhor já falou ao meu. Eu creio, ó Deus, que essa palavra é do Senhor, eu creio, não porque eu estou aqui, mas porque o mesmo Espírito do Pentecoste está aqui nessa noite, nessa manhã, e eu creio nisso pela fé. E esse Espírito pode fazer algo tremendo aqui nessa manhã, para a glória do teu santo, bendito e poderoso nome. Amém? Então vamos ler alguns versículos, né? Que o primeiro que a gente vai ler está em Lucas 7, do 1 ao 10, né? E a gente vai... Esse texto é um dos textos mais... Para mim, esse é o texto mais bonito da fé cristã, né? É um texto muito lindo, um texto que toda vez que eu escuto, né, eu me emociono, porque eu acho que é algo que aconteceu aqui que revela o poder do crer em Cristo, né? Então vamos lá. Essa Bíblia que eu vou ler aqui, essa versão, é a versão da conversão. Tem aí? Ainda tem? Ainda tem. Muito boa. Gostei. Vamos lá. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando ele já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. E ao ouvir essas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Esse texto fala, se a gente fosse botar um tema central na leitura desse texto, vocês colocariam o quê? Vocês acham que ele fala sobre o quê, esse texto? Lucas 7, de 1 a 10. Sobre fé, né? E eu fico pensando na fé desse homem. É uma fé, às vezes, que me envergonha. Toda vez que eu leio esse texto, eu sinto um misto de empolgação pelo que Cristo fez e de vergonha por não
não tem uma fé nem de perto parecida com a desse centurião, que não era um homem criado nos preceitos da palavra, né? Eu creio que ele já devia ter ouvido alguma coisa por estar ali no meio dos judeus e tudo, mas teoricamente foi um homem criado em outra doutrina, mas em algum momento ele ouviu falar de Cristo. E quando ele ouviu falar de Cristo, esse ouvir falar de Cristo fez com que crescesse nele o quê? A fé. Então, a fé no que Cristo podia fazer veio a partir do momento que ele ouviu falar de Cristo. Eu não sei o que ele ouviu, né? A gente não tem como... eu até tentei fazer um pensamento igual do pastor, e aí ele estava ali, tal, mas não tenho essa habilidade, então, mas eu creio que ele ouviu falar de Cristo, e eu creio que quando ele ouviu, aquela palavra desceu ao coração dele e gerou nele o quê? Fé. Essa fé foi suficiente para ele falar: Jesus, só é o Senhor dar uma palavra e você vai ser curado. E aí muitos de nós aqui fomos criados no meio cristão. Tem pessoas aqui que desde crianças são cristãs, tem pessoas que desde a adolescência, tem pessoas que têm 5, 10 anos. E às vezes, falando de mim mesmo, às vezes eu não tenho nem de perto a fé que esse homem teve. E aí eu fico me questionando por que eu não tenho essa fé, né? Porque eu já ouvi falar de Cristo. Eu já ouvi falar, inclusive, eu entreguei a minha vida a Ele. Eu já ouvi falar de Cristo, que inclusive eu testemunhei diante da igreja isso, e eu já ouvi falar de Cristo de modo que eu fui para as águas e me batizei. Eu me batizei com 12 anos de idade, chamaram que me levava para a igreja, e aí encontrei a Cristo de verdade. Cristo estava lá, naquela igreja, e me encontrou na verdade. Como está aqui hoje, né? Eu creio nisso, pela fé. E aí o que acontece é a gente não vai vivendo a nossa vida, e talvez se nós chamássemos aqui, franqueássemos o microfone para a gente contar algum evento da nossa vida que ele aconteceu baseado na fé, eu não sei talvez o que a gente teria para contar aqui, né? Eu falo um evento de um milagre, um evento de algo grandioso que aconteceu na nossa vida através da fé. Apesar que creio que a própria salvação em Cristo Jesus, a nossa conversão, já é um grande evento da fé. Mas não pode ser o único, né? Ele não deve ficar aí. A nossa fé, ela tem que ser suficiente para criar, para fazer, para gerar coisas na nossa vida que geram vida, como foi gerado aqui. E aí eu queria falar um pouco sobre a fé. E mais adiante a gente vai colocar meio que em xeque, né, essa questão da nossa fé. Então, o que é a fé? Qual é a natureza da fé? Então, a fé, em Hebreus 11, do 1 ao 3, vamos lá para Hebreus, já achei aqui, quem não achou pede misericórdia. Hebreus 11, amém? Pode ler já? Hebreus fica antes de quem? De Tiago. E depois de? Muito bem. Está vendo? Ora, pode ler? Amém? 11, 1 ao 3. Quem não achou, fala misericórdia. A vida é assim. Quem não sabe o que é isso, quem é antigo sabe o que é isso, né? Na hora que está para cá, misericórdia para esperar que não achou ainda. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, qual é a natureza da fé? A fé é acreditar naquilo que não se pode ver. Você tem fé suficiente para crer que Cristo está aqui nessa manhã?
Você tem fé suficiente para querer que esse Cristo que está aqui nesta manhã, mudou e pode mudar a vida de pessoas que não têm esperança nenhuma? Que esse Cristo, ele pode ministrar uma cura em pessoas que não têm, que foram inclusive desenganadas pela medicina? Você tem fé para crer nisso? Sua fé, você crê tanto nisso, naquilo que não se pode ver, que amanhã de manhã você vai procurar alguém e falar com ela que é necessário ela se converter para poder encontrar esse Cristo que faz... Alô, o som. Acho que está reverberando. Pode ir? Vai lá. Então, essa fé é suficiente. Você crê tanto nisso que é invisível, nesse Cristo que não se pode ver, no Espírito que habita em nós, que nós não podemos ver, que amanhã de manhã você vai acordar e vai para o seu trabalho, para a sua escola, para onde você ir, você vai falar assim, procurar alguém e falar assim, ó, eu creio num Deus que Ele pode mudar a sua vida. Será que a sua fé é suficiente para amanhã você fazer isso? Será que a sua fé é suficiente para amanhã você procurar alguém e falar assim, ó, eu vou orar por você, porque eu sei que se eu orar por você, algo vai acontecer na sua vida. Porque Cristo é vivo e eu tenho o Espírito que habita em mim, e esse Espírito faz maravilhas. A sua fé, ela é suficiente para que amanhã você ore por alguém, crendo que algo realmente vai acontecer na vida dessa pessoa. Então a fé, ela é fundada nas coisas que não se veem, mas ela produz coisas que se veem. No próprio texto aqui diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tangenciar, tocar, veio a existir das coisas que não são visíveis. A fé é o firme fundamento, ela é firmada naquilo que não se pode ver, mas ela produz nossas vidas coisas que são visíveis. Eu tenho certeza que se eu desse o microfone aqui para alguns aqui, alguns teriam testemunhos para falar, a minha vida tinha uma direção assim, e a fé em Cristo converteu para uma outra direção. Eu estava indo para a morte e Cristo me converteu para a vida. Eu estava indo para a autodestruição e Cristo me converteu para a salvação. A fé, ela constrói coisas verdadeiras. Então esse é uma das coisas que a gente precisa saber e reconhecer sobre a fé. A nossa fé não é um conto de fadas, não é uma história que a gente escuta ou assiste no cinema e que fala sobre um mito, que fala sobre algo que simplesmente foi criado a partir da inteligência humana. Mas a nossa fé, ela transforma e cria coisas que são visíveis a partir daquilo que é invisível. Esse é Cristo. Eu não sei se você já ouviram falar de um pregador, ele chama Adalto Lourenço. Acho que ele até faleceu recentemente. Faleceu, não foi? Faleceu. Adventista, né? E ele falando sobre a transformação da água em vinho que Cristo fez. Ele é físico. E ele foi explicar cientificamente esse evento de transformar a água. Ele falou assim, tinha aproximadamente 7 talhas de água, tantos litros, ele falou lá a quantidade de litros, e ali no vinho tal, tinha essa substância, no vinho não, a água só tem hidrogênio e oxigênio, e ele precisava criar carbono, criar isso, criar aquilo, então ele precisava fazer um evento de fisão nuclear, separar aquilo ali, depois fazer um evento de fusão nuclear, para poder juntar e formar essa nova substância e tal. E ele vai falando, ele falou assim, a energia atômica, a nuclear que precisa, são de não sei quantas supernovas, tipo assim, nem existe aqui na nossa, é uma energia que só um Deus pode ter. Aí, rapaz, que coisa impactante. E aí a gente vê Cristo fazendo esse tipo de coisa, e a nossa fé,
Será que ela está sendo o suficiente? A gente tem vivido uma fé que ela tem feito com que a gente creia que o invisível pode mudar aquilo que é visível, ou criar a partir de coisas que não são, coisas que são. E quando o centurião falou com Cristo, apenas uma palavra, se você observar o que está naquilo ali, aquilo, a mesma coisa que estava no fundamento da existência, que com a palavra, aqui diz que o visível veio a existir. E da mesma maneira, ele viu o servo dele sendo curado. Isso é fé. E a nossa fé tem que criar em nós coisas visíveis. Amém? Uma outra coisa que a fé nos faz é rejeitar o mundo. A fé nos faz rejeitar o mundo. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no mesmo capítulo que a gente está, no versículo 24, fala assim, ó: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Amém? Moisés, ele desistiu da glória mundana que o reino do Egito trazia para ele e preferiu ser maltratado junto com o povo judeu. Só se faz isso pela fé. Pela fé numa recompensa que ele não havia visto. E eu acho interessante aqui, no texto aqui de Paulo, um detalhe que eu acho muito interessante e que se aplica à nossa realidade. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, fala aqui no texto. Mas Cristo não tinha vindo ainda quando Moisés libertou o povo. Mas Cristo já era. Ele era, ele é e será eternamente. Então, o Cristo estava na fundação, estava na libertação do povo, estava na morte na cruz pelos nossos pecados e está aqui hoje. Se a gente não tiver fé para crer nisso, a gente não abandona o mundo. Se a gente não tiver fé para que esse Cristo, ele estava com Moisés, estava na fundação do mundo, estava na cruz morrendo pelos nossos pecados e hoje está aqui, que ele não é uma história, a gente não abandona o mundo. A gente vai ficar sempre querendo abraçar aquilo que Moisés desprezou, que é a glória desse mundo, que é muito envolvente. Mas a gente tem que entender que esse Cristo, ele é real. Não é um Cristo da história, não é um Cristo que dividiu o tempo antes de Cristo, depois de Cristo. É um Cristo que era, que é o presente e que há de vir, porque nós estaremos com ele em um momento muito glorioso. E se a gente não crê nisso, a nossa tendência... Rapaz, você sabe por que a gente não quer ler a Bíblia? Porque se a gente ler a Bíblia vai pegar a gente e vai botar a gente numa situação de incômodo. A gente fica desviando de ler a Bíblia, a gente fica desviando de mergulhar nisso daqui, porque a gente vai ser incomodado. E aí o que acontece? Quando você começa a falar sobre a fé de Moisés, a fé ou ela lhe traz para perto de Cristo e lhe faz viver essa esperança, como aqui no texto diz, ele contemplava a recompensa. A fé vai lhe trazer para esse lugar de viver Cristo e contemplar a recompensa, ou se você não tiver fé, você vai abraçar aquilo que Moisés desprezou, que são as glórias deste mundo. E muitos de nós, ainda estando na igreja, estamos com dificuldade de desprezar o mundo. E aí Cristo, ele fala que aquele que é amigo do mundo é o quê? Não é Cristo que fala isso, não.
Quem fala é Cristo mesmo, é Paulo? E aí? João sabia que não era Cristo. João fala aí que aquele que é amigo do mundo, ou você ama a glória do mundo, ou você tem a fé naquilo que Cristo já lhe prometeu. E aí a gente vai adiante. A fé nos faz agradar a Deus. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 11, facilitar a vida de vocês, não está escrito assim, ó. De fato, sem fé é o quê? Eu não acordei hoje de manhã e escrevi isso aqui, não. Deus mandou isso aqui, ó. Escreveu aqui, ó, e mandou você ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é necessário, não é possível agradar a Deus se você não tiver fé. Então você tem que ter uma fé suficiente para você fazer com que aquilo que não é visível se torne visível, né? Aquilo que não é passe a ser. Isso é o exemplo da salvação, é o exemplo dos milagres, é o exemplo da conversão. Nossa fé tem que nos fazer rejeitar o mundo. Se a sua fé não está lhe fazendo odiar o mundo, rejeitar o mundo e tudo que nele há, a gente tem que rever um pouco a nossa fé. A nossa fé também nos faz agradar a Deus. Deus se agrada daquele que tem fé. Ponto. Aí, se você quer discutir com o Todo-Poderoso, aí marca uma audiência com ele e fala, não, Deus, eu acho que o senhor devia rever esse ponto da Bíblia aí, porque, não, eu não concordo. Como é que faz? Ou você agrada a Deus, ou agrada o mundo. Ou você tem fé. Então, assim, a gente às vezes fica discutindo mecanismos de como agradar a Deus, de fazer isso, fazer aquilo. Você agrada a Deus com fé, crendo naquilo que Ele falou. E você observa que as coisas estão todas correlacionadas. Quando no texto lá de Lucas que fala que se você crer e fizer aquilo que eu lhe falo, isso é fé, pô. É você crer e ela materializar algo. É você crer e ela fazer acontecer algo. É você crer e falar com um monte, saia daqui para ali, esse monte. Mas a nossa fé, eu não sei o que acontece. Depois não sei quantos anos dentro da igreja, não sei quantos anos no Evangelho, uma fé devagar, uma fézinha que mal é suficiente para trazer a gente domingo na igreja. Com esforço, às vezes. Uma fé que mal faz a gente ajoelhar ali quase dormindo para orar, para agradecer a Deus pelo dia. É uma fé que faz a gente se movimentar muito pouco a respeito daquilo que é maior. Pela fé, no mesmo livro de Hebreus, no versículo 13 ao 16, a fé nos faz crer no céu. Diz assim, todos estes morreram na fé. Está falando dos heróis da fé aqui. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Amém? Aleluia. Você tem fé para crer que Deus preparou uma cidade para você e que você vai morar nessa cidade? Aleluia. Ou pensar no céu é algo muito distante dos seus pensamentos. Parece que é algo, poxa Deus,
será que é assim mesmo? A sua fé é suficiente para fazer você sonhar com o céu, para você entender, como está dizendo aqui no texto, que nós somos peregrinos nessa terra? Uma vez eu vi um testemunho, não era de um cara crente, não. Ele resolveu conhecer o mundo de moto. E ele preparou a moto, e aí fez toda a preparação lá na moto, botou as coisas e tal. E ele realmente conheceu, acho que, se não o mundo inteiro, mas a maioria dos continentes e tal. E uma coisa que ele falou no final, né? Aí o repórter perguntando, tá, a lição. Ele falou, rapaz, a lição que eu tive, que quando eu comecei, eu tinha quase 60 quilos de bagagem na moto. E quando eu terminei, eu não tinha nem 30 quilos de bagagem. Eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu carregava, muita coisa era desnecessário. E eu fui diminuindo a bagagem. É a vida do peregrino, pô. É diminuindo a bagagem. E a gente às vezes só está aumentando a bagagem. Nós dizemos nós aqui hoje, nessa manhã, que nós cremos na pátria. Pátria que a gente não vai levar nenhuma das bagagens que estamos conquistando aqui. Amém? Amém? Nós vamos levar o que nós estamos conquistando aqui para a pátria celestial? Porque é tão difícil desapegar disso, né? Difícil. E eu creio que é sobre a fé. No final é sobre a fé. É sobre o que você realmente crê. Então, o Tiago falou uma coisa que ele falou, velho, a realidade sempre confronta o discurso. Tem jeito, né? O nosso discurso aqui, ele sempre vai ser confrontado pela realidade. Eu creio em Jesus na pátria celestial, mas é melhor que... Eu creio que o Senhor pode fazer isso, mas eu não leio a Bíblia. Eu creio que o Senhor pode fazer aquilo, mas eu não oro. Mas eu digo que creio. Que fé nós temos vivido? Vamos adiante. A nossa fé, pela nossa fé, nós daremos bons testemunhos. Hebreus 11, versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Resultado? Fala resultado aí. Isso é tão verdade, que pela fé eles obteram um bom resultado, um bom testemunho, que hoje nós estamos falando sobre eles aqui. Quantos anos tem isso que Abraão recebeu a promessa, creu na promessa, e o texto diz que hoje a descendência de Abraão é como as areias do mar, como as estrelas do céu. Ele recebeu a promessa, engravidaram ainda idosos, e a descendência hoje está aí que não pode ser contada. A fé deles criaram um testemunho tão intenso que hoje nós aqui, em Vitória da Conquista, no continente americano, distante milhares e milhares de quilômetros, estamos falando sobre eles. Na era da tecnologia, onde você pode esquadrinhar a vida de filósofos, antropólogos, a gente fala sobre... Quando a gente fala sobre fé, a gente tem que citar eles. Não tem outros para serem citados. Então, a fé nos traz um bom testemunho de crer que Cristo pode fazer algo que nós mesmos não podemos fazer. Isso aí é algo, às vezes, difícil para a gente entender. A gente quer que o nosso bom testemunho venha por uma mudança intelectual, pessoal, uma mudança nossa. Essa mudança do bom testemunho só pode ser obtida através de Cristo. Só através de Cristo. Você pode ser um cara inteligente, pode ser um cara socialmente falando com uma boa representatividade, mas o bom testemunho de Deus só vem através de Cristo nas nossas vidas. Não tem jeito. Vamos parar de negar o óbvio. Vamos parar de querer criar algo que nos traz para um lugar onde é mais confortável para a gente. Ou a gente vive Cristo,
E a partir daí temos bom testemunho. Isso aí, rapaz, o cara está aqui no lugar. E eu fico olhando, entenda uma coisa. Abraão, eu estava até conversando isso esses dias, não? Abraão era rico, velho. Abraão tinha um carro de coisa, bicho. Abraão tinha. Na hora que ele vai dividir com o Lolá, que ele fala assim, ó, você vai para um lado, eu vou para o outro. Abraão tinha coisa demais para levar, pô. Não é isso, Márcio? O cara é rico. Mas Abraão conhecia a Deus. Entenda, a gente fica parecendo assim, que amanhã a gente tem que virar um mendigo para dizer que a gente vai para a pátria celestial e nessa pátria eu estou despido de tudo. Não é questão não. Quando você conhece a Deus, Deus sabe o que Ele tem que lhe pedir. E você sabe o que você tem que entregar. Isso aí vem pelo conhecimento da palavra. Tem coisas que na sua vida precisam ser entregues. Tem lugares que você precisa deixar, como Abraão deixou. Você só faz isso pela fé. Pô. Mas ele fez isso pela fé porque ele conhecia o Deus que mandou ele ir. O quanto a gente conhece desse Deus, né? E aí, da onde vem a nossa fé? Aqui que agora começa agora a palavra vai começar agora mesmo. Aqui é só para a gente entender o que a fé pode provocar na gente, né? Então, assim, de onde vem a nossa fé? A gente falou de fé, falou do que a fé pode fazer, falou do que a fé pode materializar, falou de que tudo que a gente está vendo aqui foi feito pela palavra de Deus e crer nisso é um ato de fé. E eu creio nisso, eu acho que é até mais fácil crer nisso do que crer nessa teoria da evolução e tal. Teorias que eu acho engraçado. A gente tem tudo para crer naquilo que é real e troca aquilo que é real pelo que é falacioso aí. E acredita, pô. Rapaz, hoje é capaz, eu estou para dizer que é capaz de chegar um cara na igreja, um cara, até com um tridente na mão, mas e chegar aqui e falar uma coisa de filosofia, amanhã está todo mundo seguindo. Pô. De tão frágil que tem sido a nossa fé. Rapaz, é difícil a gente hoje se posicionar com força diante das pressões do mundo, né? Essa semana mesmo, semana passada, eu faço faculdade na faculdade pública, e a faculdade pública você sabe como é que é. Cheio de historinha e tal. E aí a gente ia fazer uma apresentação e a professora falou assim, olha, você vai falar sobre gênero, uma construção social. Eu falei, eu não falo sobre isso. Não vou falar. Aí ela, você tem que abrir a cabeça. Eu falei, rapaz, a gente ia dar uma palestra na escola de ginásio, segundo grau. Falei, primeiro que eu não acho que escola é lugar de estar falando esse tipo de coisa. Então, escola é lugar de você ensinar português, matemática. Isso ele tem que discutir em casa com os pais. E eu não creio que gênero é uma construção social. Eu não creio, eu não vou falar sobre isso e pronto, acabou. E aí gerou, é lógico, né? Gera conflito e tal, e eu arrumo. Eu já falei com a professora, e ela é aquele, não posso nem falar isso aqui, mas enfim. Aí o que acontece, né? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando o seguinte, as nossas convicções, se forem humanas, fatalmente elas vão ser minadas, mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz isso. O homem que não construiu a casa na rocha, veio o vento, ó, foram eventos, pô. Veio vento, veio chuva, tal, ela desabou. Não é convicção humana que faz você discutir com alguém sobre algo que você acredita que está baseado na palavra. Você tem que ter fé nisso daí. As convicções humanas é construir a casa sobre a areia. Mais cedo ou mais tarde aparece uma rachadura. Mais cedo ou mais tarde a casa cai. Não tem jeito, pô. E você se vê fazendo algo que você falou, rapaz, há 20 anos atrás eu achava isso abominável. E rapaz, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Então, se a gente não tiver fé, e de onde vem nossa fé? Aí a gente vai ali para o livro de Romanos, que está logo depois de Atos, Romanos 10, 17. Todo mundo achou? Amém? Romanos é fácil de achar, viu?
E assim, a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Cristo aqui na minha versão. Pronto, eu podia encerrar a palavra aqui, velho. Ou você lê a Bíblia, ou a sua fé vai se tornar uma fé débil, frágil, que qualquer vento de doutrina vai te levar para lugares obscuros. Mas não são pouco obscuros, muito obscuros. E aí, se a gente não lê a palavra, nós facilmente seremos enganados. E às vezes, me parece, me corrijam aí se eu estiver fazendo uma afirmação do ponto de vista teológico errado, né? Aí o pastor tal, Jude, se eu estiver falando aí... Em Mateus 24, 23, diz assim, ó. Mateus, é o primeiro aí, do... Mateus 24, 23 diz assim, ó. Eu estou falando, se eu estiver falando aqui o teológico, me parece que a gente está vivendo isso daqui. Me parece que a gente está vivendo isso aqui. Assim, teologicamente falando, não sei se isso aqui é pós-vinda, mas me parece que a gente vive uma situação parecida com essa. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios. Rapaz, eu acho que a gente está sendo enganado. Às vezes eu acho que a igreja evangélica está sendo enganada e a gente... Então, o que eu queria falar hoje aqui nessa manhã? Eu queria dizer que a nossa fé, ela que vai produzir em nós a verdadeira operância de Cristo. A nossa fé que vai fazer com que o Evangelho se materialize de maneira verdadeira. E vocês vão poder testemunhar disso através daquilo que vocês creram, daquilo que eu criei. Porque me parece que nós temos tido uma fé enfraquecida e que pode ser tocada por qualquer vento de doutrina. E aí você sabe o que eu acho mais engraçado? Que nós somos soberbos. A gente é soberbo para achar que a gente pode viver o Evangelho sem ler a palavra. Eu acho que a gente é soberbo por achar que só vir domingo na igreja é suficiente para manter a nossa fé. Isso é soberbo. Uma soberba de achar que o seu entendimento já está moldado de tal maneira que a sua experiência há 20 anos, 30, 10 anos com Cristo, ela já causou em você algo tão potente que é suficiente para que você mantenha a sua fé ativa e uma fé naquilo que é real. A questão não é ter somente fé, mas ter fé naquilo que é real. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas aconteceu em 1978, muitos vão lembrar. Vocês já ouviram falar de Jim Jones? Já ouviram falar de Jim Jones? Jim Jones foi um pastor. Quem era Jim Jones? Escuta aí, viu? Rapaz, a gente fica achando que o capeta tá brincando. O capeta tá... Não falar nada. Jim Jones, pastor e fundador do Templo Popular. Uma seita pentecostal cristã, de orientação socialista. Não quero falar nada não, mas era o cara, não quero dizer nada. Às vezes eu acho que a gente lê a Bíblia e não entende não. Por brincadeira, tem coisa que é incompatível com o que está escrito na Bíblia. Como é que você vai viver uma coisa? Não, mas não, viu, amor, não. Vamos lá. O que Jim Jones fez? Rapaz, foi para a Califórnia e começou a dizer que não, o mundo tem que ser tudo igual, vamos distribuir aqui comida, carvão. Velho, pegou Bíblia, pegou socialismo, juntou, criou uma atmosfera e aí ele começou, não, o povo está perseguindo a gente, foram para Guiana. Chegou lá, o que Jim Jones fez? Convenceu todo mundo a tomar um veneno.
a nossa fé está sendo envenenada e a gente está despercebido. E tem uma coisa que eu achei mais interessante sobre o que Jim Jones fez, é que é o seguinte, o cara falava em nome de quem, pô? Em nome de Cristo, pô. Era uma seita cristã. Muitos que a gente escuta todo dia falam em nome de Cristo, pô. A gente está escutando um bocado de gente falando em nome de Cristo. E a nossa fé tem sido envenenada em doses homeopáticas. Agora, uma coisa interessante sobre Jim Jones, eu vou ler o trecho aqui que eu achei engraçado, não, achei terrível. Mas é importante para a gente refletir. O pastor também avisava aos seguidores, escute isso aí, ó. O pastor avisava aos seguidores que os serviços de segurança americanos estavam conspirando contra a Jonestown, que era a cidade que eles criaram lá. Que uma das soluções seria suicídio revolucionário. Aí você fala assim, eu não entraria numa dessa? Nunca. Só que algo que, por sinal, teria sido ensinado algumas vezes em assembleias. Isso vinha sido o suicídio revolucionário. Som, teste. O suicídio revolucionário, ele vinha sendo falado sobre isso nas assembleias. Não foi de uma hora para outra que ele chegou e falou, gente, vamos tomar um veneno aqui, que é um suicídio revolucionário. A nossa fé tem sido envenenada aos poucos. Quem você tem escutado? Quanto a gente tem escutado de pessoas que falam em nome de Cristo? Quanto? E aí, meu amigo, aí eu posso, não vou nem acusar, porque o acusador é o capeta, né? Mas aqui, quando você pega isso aqui, ontem eu peguei o celular para começar a preparar, a se organizar. Até eu começar, eu gastei uns 20 minutos respondendo alguém, falando alguma coisa. A gente tem deixado de ler isso para ouvir isso. E não é uma mentira. Eu e você sabemos. O Espírito Santo que habita em você sabe. Quando você deixa de ler isso para ouvir isso, você está ouvindo o Jim Jones, que está nas assembleias, trabalhando a sua mente para que você aceite um suicídio coletivo da fé. E no nosso caso, me parece que isso está acontecendo dentro da igreja. E isso que me preocupa, né? Porque antigamente era fácil entender as coisas. O cara era crente, era desviado. Ponto. Estava fácil. Estou no mundo ou estou na igreja. Então você conseguia perceber os limites de uma maneira mais visível. Aí você encontrava com um colega que era da igreja, ele baixava a cabeça. Era desse jeito. Ele sabia que você estava na igreja e que ele não estava. Aí ele baixava, você nem perguntava nem nada. Aí ele já começava a falar, pô, rapaz, estou aí, não sei o quê, isso e aquilo, e fala e tal. Hoje em dia, os limites foram sendo tirados. Jim Jones está dizendo, não, vamos fazer um suicídio coletivo. Isso vai revolucionar o cristianismo. Nós vamos ser os novos apóstolos de Cristo. E a gente está escutando isso aí, velho. Todo dia a gente escuta um pouquinho, porque na hora que vier o comando final, a gente já vai estar com o coração habilitado, com a fé enfraquecida, e a gente vai fazer coisas que a gente duvidava ser capaz de fazer, abandonando o Evangelho e conhecendo uma nova doutrina que Cristo não faz parte. Ou você quer me dizer que Cristo estava aqui com esse pessoal? Você quer me dizer que Cristo estava no meio desse pessoal lá na selva, na Guiana? Alguém quer dizer isso aqui? Que isso foi feito em nome de Cristo? Vocês conseguem enxergar Cristo nisso daqui? Da mesma maneira, nós fazemos muitas coisas em nome de Cristo, porque a nossa fé é uma fé débil. A nossa fé é uma fé enfraquecida.
porque nós temos escutado Jim Jones todos os dias e lido a palavra uma vez na semana. A gente tem escutado os revolucionários todos os dias, escutado a Cristo domingo à noite. Você quer o quê? Você quer que amanhã você saia daqui e consiga fazer que sua fé produza frutos que alegrem o coração de Deus? Então, para a gente finalizar a nossa palavra aqui, tudo está na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Antes de ler qualquer livro, tem um livro bom aí, lê a Bíblia. Se você vai passar 10 minutos na semana, todo dia lendo um livro qualquer, substitua ele a Bíblia. A não ser que você leia a Bíblia e leia mais alguma coisa. Porque isso aqui, o nome disso, a palavra de Deus, ela é luz. Quando você bota a luz em cima de uma coisa, você vê direitinho o que é aquilo. Mas se a gente não tem luz, a gente é enganado. A pessoa diz que aquilo ali é um doce, e aquilo não é um doce, é um veneno. Mas se você bota a luz e fala, opa, isso aqui não tem característica de um doce. Mas a gente está pegando a luz e escondendo a luz debaixo da cama. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre tudo. Pô. Mas a gente não quer ler a luz. A gente não quer ser incomodado. A gente quer ter uma fé débil. Porque se a gente tiver uma fé de verdade, nós seremos cristãos comprometidos. E teremos que abandonar o mundo. E aí? Será que a gente está preparado para isso? Será que a nossa fé produz em nós forças suficientes para abandonar o mundo e dizer não para muitas coisas? Gente, e ter uma coisa, eu não estou falando de coisas absurdas, não. Gente que vive na pornografia, na bebida, não estou falando disso, não. Isso daí, cada um tem certeza que essas coisas, eu estou falando do dia a dia, da fé que produz frutos reais. Estou falando da fé que faz você pregar o Evangelho. Estou falando dessa fé, da fé que faz você pensar no céu. Quanta gente pensa no céu? Da fé que faz você entender que o que você tem aqui, as provações, não são nada diante daquilo que Deus separou para você lá adiante. A nossa fé não é suficiente para pensar nisso. Eu não estou falando dessas coisas absurdas, não. Isso aí tem o Espírito Santo para incomodar cada um. Eu estou falando da fé que faz você pensar no céu. É disso. E para resumir a nossa história aqui, então, se a fé provoca tudo isso na gente, e a gente tem tido uma fé débil, se a gente tem visto tudo isso acontecer, nós temos tido uma fé alimentada. Mas se não, a Bíblia diz, no Salmo 1, inclusive, é um salmo que essa semana passada, a gente botou lá para a galera lá de casa decorar. A Bíblia fala, eu decorei esse salmo no Batista, na 5ª série, 6ª, 4ª, 3ª série. 3ª série são quantos anos? 8 anos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer em quê? E na sua lei medita, na sua lei medita só os domingos. É assim que está escrito? Na sua lei medita só domingo de manhã na escola bíblica dominical. É assim que está escrito? Na sua lei medita. Vou até tirar o microfone. Quem tem meditado dia e noite? Pois será como árvore plantada junto a um ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Mas o Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho dos ímpios está tudo na Bíblia.
Está tudo na Bíblia. A resposta para a sua angústia está na Bíblia. A resposta para as dúvidas que estão no seu coração está na Bíblia. Quanto mais você comer isso... Esses dias eu vi um cara falando, um cara é negócio de marombeiro, ele fala, velho, você é o que você come, né? Então você come proteína, você constrói músculo, você come gordura, você constrói, você é o que você come. Se você está meditando dia e noite, está se alimentando, você tem uma fé segura. Não tem vento de doutrina, conversinha, cheiro mole, que vai chegar aqui e falar, não... Porque nós estamos, igual de Jones, eu fico olhando exatamente que rapaz, a gente está vivendo. Não, moço, a gente vai partilhar aqui. Isso, aquilo, tal. Bebe veneno aí, todo mundo. Os crentes estão ouvindo muita porcaria. Estão comendo porcaria e estão virando porcaria. Eu queria falar uma coisa diferente aqui. Nós somos os super crentes. Estamos aí revolucionando. Os super apóstolos, não é, pô. A gente está lutando com coisa básica. 30 anos depois na igreja, lutando com coisa básica. 30 anos depois da igreja, com medo de chegar lá para o seu professor, para o seu falar, rapaz, não, eu não creio nisso. Pô. Não creio. Eu não creio. A Bíblia, você é um alienado. Rapaz, você sabe no que você crê. A pessoa pode lhe chamar do que quiser. Mas se você não lê a Bíblia, nesse instante, você está bebendo o veneninho de Jim Jones. Porque, ao longo das assembleias, você foi introduzindo na sua mente que o suicídio revolucionário é uma coisa boa. Para que isso não aconteça com a gente, lê a Bíblia. Essa semana, antigamente a gente falava de fazer um sacrifício, um jejum, fazer um jejum. Rapaz, faça assim, ó Deus, eu vou apagar meu Instagram uma semana, eu vou ofertar isso ao Senhor. Vou apagar uma semana meu Instagram e vou ler a Bíblia 30 minutos por dia. E você vai ver como é que você vai sair do lado de lá. Eu não estou dizendo, entenda, gente. Deus sabe o que habita no coração de cada pessoa. Mas o que eu tenho certeza é que se você não ler a Bíblia, você vai beber o veneno de Jim Jones. Isso eu tenho certeza. Que a sua fé vai ser tão frágil que você vai aceitar isso na sua vida em um momento ou outro. Amém? Amém. Cadê o pastor? Oh!